Pois é, e interessante a gente conversando disso, de autismo leve, né? E aí quando eu vou ver do ponto de vista de tratamento, muitas vezes as pessoas caem numa coisa que é de reforçar mais do mesmo. Eu já vi isso acontecer demais com criança com autismo leve, que é o seguinte, a criança é boa em letras e aí vamos brincar bastante, vamos colocar letrinha em todas as brincadeiras. Ah, a criança é muito boa de brincadeira de montar e aí você vai ver o terapeuta tá brincando de montar o tempo inteiro e não trabalha essa flexibilidade, né? Aí você pegou num ponto bem interessante, né, Thiago? Porque muito se discute sobre essa questão do respeito à diferença, né? E eu vejo, né, pelo menos a interpretação minha, que equivocadamente as pessoas interpretam respeito à diferença como, né, não vou fazer nada para estimular alguma mudança, desafio, provocar progresso, porque também a gente sabe que autistas realmente podem ter uma reatividade mais intensa, né? Sim. Então, na dúvida, inclusive você até falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é, ó, ninguém aqui é cirurgião, então se a gente errar, ninguém morre, certo? E a gente sabe, né, que por melhor que você seja, eventualmente você vai dar uma erradinha, eventualmente você provoca uma crise, porque a gente está falando de uma infinidade de variáveis que são imprevisíveis. Né? A gente tenta prever o que dá, mas né, minimizar e tal. E eu vejo que quando se trata do autismo, e principalmente pensando assim, né, na perspectiva de um pedagogo, de um professor, de um estagiário, talvez, que tem ali, né, primeiro, estar ali num campo, né, escola, vamos supor, e que, obviamente, ele não quer causar sofrimento para aquela criança. Né? Então, porque ele gosta das letrinhas, eu respeitarei a diferença dele, vou me manter nas letrinhas. Só nas letrinhas. Porque é o jeito dele. Mas aí você gera sofrimento lá na frente. É isso que a galera, muitas vezes, ignora. Quando esse discurso, ele, às vezes, beira o negacionismo. Científico, inclusive. Porque não é porque uma criança tem preferência por letras que vai ser saudável, bom para o desenvolvimento e para a qualidade de vida dela no futuro trabalhar naquele hiperfoco de letras o tempo inteiro. Porque chega lá na frente, às vezes, é um indivíduo que poderia ter um potencial de ter uma qualidade de vida muito maior, mas hoje tem que morar numa casa com supervisão, não tem independência, não tem trabalho, depende financeiramente dos outros e, entende? Mas é uma criança que, se tivesse tido a estimulação adequada, poderia ter mais autonomia e mais qualidade de vida. E poderia ter mais sustentabilidade. O pai e a mãe dessa criança vai morrer. Quem que vai bancar? Quem que vai sustentar? O Estado brasileiro? Porque o Estado brasileiro não sustenta mesmo. Não mantém mesmo. Não dá essa condição. Então, é aquela coisa. A gente não quer, talvez, às vezes, causar as situações aversivas que acontecem, de se diminuir essa rigidez, mas a gente esquece do preço que esse indivíduo vai pagar lá na frente, né? Se eu pudesse, lá atrás, talvez, ter desenvolvido mais capacidade de socialização, muito provavelmente eu teria tido muito mais facilidade em várias situações que para mim foram angustiosas, né? Para mim foram angustiosas. Se eu tivesse desenvolvido interesses mais variados, ao invés de só coisas científicas, só coisas, eu teria tido mais facilidade de manter amizades, de conhecer pessoas e de manter relacionamentos, e de ter relacionamentos, entende? Então, eu hoje, olha, eu tô falando de um cara que se considera só um pezinho no espectro. Aí você pega uma criança que muitas vezes nem fala e que não vai desenvolver a fala sem estimulação, porque sem estimulação só 38% das crianças com autismo desenvolvem fala, sendo que dependendo do método de estimulação chega a 95% desenvolvendo fala. Então assim, por que eu vou deixar esse menino sem falar, cara? A qualidade de vida desse indivíduo lá no futuro é como se fosse poupar pequenas frustrações agora e gerar grandes frustrações lá na frente, né? Então... E cabe um questionamento, né, em situações assim do profissional, né? No sentido de qual é a minha função aqui, né? Porque realmente até que uma função agradável, vou entreter essa criança hoje.
uma função agradável. Mas minha função é criar repertório, desenvolver a autonomia dessa criança, garantir que ela tenha cada vez mais essa autonomia, né? Para que no futuro ela mesma possa manifestar os desejos dela, ir atrás dos interesses dela e que ela não precise de mim, né? Desenvolver o seu pleno potencial. É o potencial daquele indivíduo que ele está desenvolvendo, né? E isso não é cura do autismo, isso não existe, né? Assim, vai continuar com as preferências, vai continuar com os interesses, mas vai ter flexibilidade suficiente para fazer o que você fez ontem. Tinha pizza de calabresa? Não. Tá bom, não vou morrer hoje de comer uma que não seja de calabresa. Agora, dependendo do nível de rigidez do indivíduo com autismo, ele não vai comer se não for de calabresa. E ele vai quebrar a casa da mãe dele, cara. E sim, eu lembro do meu processo, e isso eu trabalhei muito na terapia. Lembro muito bem do feeling, do sentimento nesse processo de aceitar e entender que eu posso aceitar esse tipo de imprevisibilidade e ficar ok com a situação. Em um bom tempo, né, quando eu era criança, principalmente adolescente, eu tinha muitas manifestações agressivas, né, respostas agressivas em eventos assim. Depois de um tempo, passei a tolerar muito mais, tal. Só que, se fosse há um tempo atrás, essa situação da calabresa, eu ia falar, tudo bem, eu vou pegar outra. Só que eu ia ficar pensando o resto do evento inteiro. Poxa, não tem calabresa. Cara, que droga que não tem calabresa. Poxa, se a gente tivesse vindo outro dia, se a gente tivesse ido em outro... E aí a qualidade de saúde mental, entende? Sim. Aí a sua saúde mental paga um preço alto. E a interação naquela hora. A interação, acabou, zerou. Fica mais pobre. Eu até posso... Eu lembro que eu fazia um esforço, óbvio que num processo, né? Ainda fazia um esforço e tal, e etc. As pessoas notavam, você está chateado com o quê? Aí vem aquela questão do autismo leve também. Putz, se eu falar que é por causa da pizza de calabresa, aí vai ter, sabe? Aí... Vão me zoar. Exatamente. Mas é claro que isso também vale, principalmente no indivíduo que está se esforçando, vale também uma pitada de conscientização da outra parte, né? Sim. Olha, sou autista, realmente situações assim, né, me causam um certo desconforto, peço desculpas e tal. Muito importante ter essas estratégias assertivas, né, para demonstrar para outra pessoa explicar. Pode até render uma situação que, me explica um pouco mais sobre isso. Legal, de repente é até um assunto que acaba saindo. Mas, e aí, uma coisa não impede a outra, né? É a mesma coisa da gente discutir medidas paliativas para problemas que não vão se resolver imediatamente, né? É claro que a sociedade tem que se adequar à diferença. É claro que, né, a gente tem que ter uma capacidade de integração das crianças com diferenças de desenvolvimento na escola, nos diferentes ambientes. É claro que a gente tem que oferecer serviço preferencial para esses indivíduos. E isso tem gradativamente acontecido no ritmo que a gente consegue, né? Mas se a gente for parar para pensar, os outros problemas também não vão num ritmo muito rápido, né? A fome continua aí, a miséria continua aí, o desemprego continua aí. Então, assim, nós temos uma questão a mais para resolver, que é a questão, né, das pessoas com dificuldades de desenvolvimento ou com desenvolvimento atípico, e que gradativamente a sociedade vai se conscientizando. Eu já considero que hoje já é muito melhor do que antes. Com certeza. Né? Assim, hoje você já tem, pelo menos a maioria das pessoas sabendo o básico sobre o que é autismo. Coisa que há 10 anos atrás já não aconteceria. E fora que você tem instituições também, lugares que são mais conscientizados, que apesar de serem, né, idealmente a gente queria ter todos bem conscientizados, mas pelo menos a gente tem alguns aqui, nichos. Aqui o pessoal sabe que aqui o pessoal vai ser mais acolhedor. Aqui o pessoal... Então você tem, esses lugares existem na sociedade. Isso é verdade. E a gente trabalha para cada vez mais construir, né, isso. E agora, o que as pessoas fazem muitas vezes é um discurso preto e branco, como se fosse ou uma coisa ou outra. E você aprimorar as habilidades, se desenvolver mais o potencial daquele indivíduo de adaptabilidade, não quer dizer que você não vai trabalhar outra ponta e tentar trabalhar socialmente para garantir maior adaptabilidade
nos ambientes. Uma coisa não elimina a outra, né? E muitas vezes a gente fala como se fosse isso, né? Ainda pensando no contexto educacional, é claro que a gente não vai cobrar e exigir a mesma avaliação, a mesma tarefa de todos. A gente tem que sempre calibrar de acordo com o que é, né, de relevante para aquele indivíduo e no nível que não seja 100% confortável a ponto de ser só entretenimento, mas que seja um nível que provoque estimulação, desenvolvimento, né? Então é nesse sentido, né, que a gente, de um lado, realmente a gente tem que repensar nossas tarefas, as nossas atividades, e do outro lado também... Construir mais flexibilidade. Exatamente. Exigir cada vez um pouco mais, porque essa é a função. É dos dois lados, né? É dos dois lados. E se a gente para e pensa, isso é também o que acontece com uma criança típica. Claro. Tem um palestrante que eu conheço, que ele falou uma vez uma frase, que ele falou o seguinte: você quer destruir uma pessoa, é você fazer para ela tudo o que ela quer. O que ele quis dizer com isso? Faz tudo o que uma pessoa quer desde pequena para ver o que vira. Um individualista, egoísta, insensível total, porque ele tem tudo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Basta a gente olhar filho de muitas pessoas aí que cometem, né, crimes e atrocidades e sabe que não vai acontecer nada porque tem né, e as costas quentes, enfim, né, são semi-psicopatas aí no final das contas. E aí, assim, na educação e na vida a gente já faz esse princípio de adaptação às crianças típicas também. Então eu não vejo com maus olhos que a gente também faça com as crianças atípicas. O que eu vejo com maus olhos é que muitas vezes crianças atípicas são pegadas e são tomadas como cobaias, né? Com método científico sem demonstração científica. E, além de cobaias, são vítimas de más práticas, né? Você tem muita gente que se baseia em ciência ultrapassada dos anos 80. E a gente até estava conversando disso outro dia, que pega um médico e põe ele para fazer cirurgia usando só a técnica dos anos 80. Em 3 meses ele vai preso, ele perde a carteira dele e vai preso. Entende? Porque é tão ultrapassado que ele vai causar a morte de muita gente. E a análise aplicada do comportamento não é diferente, né? Eu usar tecnologia ultrapassada ou eu querer fazer uma tecnologia que acaba de certa forma sendo abusiva é um mau uso da tecnologia, né? Exatamente. E nesse sentido a gente realmente precisa de um mínimo de pelo menos regulamentação ou pelo menos de campanhas da aplicação ética, porque afinal de contas todo mundo que vai iniciar vai ter a primeira intervenção, não vai ser a melhor intervenção, não vai ser, né? E é claro, todo mundo tem que passar por esse processo, mas o ponto é, como que você minimiza, né, e principalmente como você zera o risco de você estar cometendo algo antiético, de você estar até talvez contribuindo para regredir, né, um caso, como que você garante isso? Na prática científica, sempre. Supervisão, a gente precisa estar supervisionado, a gente precisa ter referências, a gente precisa ter consciência sobre o que a gente pode fazer. E uma coisa que você falou muito, que você bateu muito na tecla desde que você chegou aqui, resources, né? Recursos. Né? Os recursos que a gente tem hoje para os profissionais são muitos e são amplos, muito mais do que há 5 anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar e oferecer serviço aqui no Brasil há 5 anos atrás, agora já vai para 5. Eu me lembro que era muito escasso os recursos de coisas um pouco mais sofisticadas, mais atualizadas, né? A maioria das pessoas ainda tinha uma prática muito mais ultrapassada, muito mais tablet e chocolate, né? Como reforçador. Hoje já não tá assim mais, hoje já tem muita gente fazendo uma prática muito melhor, né? Tem gente da velha guarda que já vinha com uma mentalidade diferente, né? Mas são exceções. E a gente precisa dialogar sobre isso, né? Porque querendo ou não, a gente fica nessa de, tem que ser aba, porque aba é bom, porque aba é não sei o que. Tá, mas vamos entender por que é bom? Vamos entender como é bom? Por que tem crítica se é tão bom, né? Porque existem as críticas. A gente precisa entender quais elas são e responder elas à altura e ver que, poxa, essa crítica existe porque
de fato surgiu de algum lugar, de algum motivo. Agora, é isso. Quando a gente começou, né? Quando começaram os trabalhos com ABA, aí era o quê? Tinha até punição, cara. E a punição era realmente, né, assim, clara, né? Às vezes até física, dependendo do contexto. Em contexto psiquiátrico, às vezes ele era até física, né? E aí depois a gente percebeu que gerava aprendizado, mas que tinha muitos efeitos colaterais negativos. Aí que ficava robotizado. Aí depois começaram com o ensino incidental, para poder reduzir esses impactos. Reduziram o uso de reforçadores extrínsecos, reduziram o uso de punição, né? Já melhorou. Depois começou a fazer isso num ambiente mais natural, com reforçadores intrínsecos, fazendo com que a própria atividade se tornasse motivadora, e isso já trouxe um efeito diferente. E hoje eu já conheço várias pessoas, por exemplo, quando eu sento para conversar com a Connie Cassari, que é responsável pela criação do Jasper, ela tem múltiplas críticas ao Denver, e muitas delas eu concordo, inclusive. O que isso quer dizer o quê? Que outra abordagem da análise aplicada do comportamento também tem coisas para aprimorar, e ainda bem que tem gente pensando nisso e propondo solução e melhoria, né? Então, eu acho que essa discussão ela não tem que ser tipo religião ou time de futebol. Certamente. Que a gente se campeia do lado e não, você faz ABA, você faz Denver, você faz Jasper, você faz isso, você faz aquilo. Eu acho que essa troca ela é muito frutuosa. E ela é necessária para a gente perceber, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho estudado muito mais análise aplicada do comportamento teórica, justamente por perceber que a minha base veio muito mais de uma implementação prática e de uma percepção prática, e que eu precisava, por exemplo, me alimentar nessa fonte. Sim, quem propõe modelos, quem propõe abordagens, inevitavelmente tem que recorrer à ciência. Se você tem o domínio da ciência, seja lá, se você vai ter um modelo, né, de intervenção já bem validado, ou se você vai criar o seu próprio programa, inquestionavelmente ter o domínio da ciência é algo que vai te enriquecer. E isso é uma coisa que eu vejo que às vezes as pessoas só querem dar um Ctrl-C, Ctrl-V, copy-paste. Na clínica tal faz isso. Vou colocar aqui. O que é isso? Chamam de ABA. Não é assim. Né? Na verdade, uma das formas de você identificar justamente, né, se uma intervenção é baseada em ABA ou não, é você não ter ela já pré-definida. Na verdade, né? Antes de sequer ver a... E você sabe que eu já vi plano de intervenção padrão, cara? Eu também, infelizmente. Olha só que maluquice, né? Plano de intervenção padrão. Sim. Toda criança começa com o mesmo plano. Como que isso é possível? É que nem como a gente fazia com... Como é que chama? Aquelas intervenções que eram mais baseadas em modificação do espaço e do ambiente. Esqueci o nome. Mas eu já fui numa clínica em Montreal, e eu trabalhei lá por 2 meses e depois falei, não, isso não dou conta, não. Que eles trabalhavam, e aí assim, ó, todas as crianças comunicavam por pictograma. Mas o menino fala, caramba, por que ele tem que entregar uma porcaria de um pictograma? Ele aponta, ele tá mostrando o que ele quer. Tem que entregar o pictograma. Uma falta de compreensão total da necessidade, das dificuldades, das potencialidades de cada indivíduo, né? Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal, essa questão de brigas, né, de abordagens e etc, né? E eu vejo muitas pessoas reservam críticas à análise do comportamento aplicado, e ela tem, de fato, como ciência mesmo, agora não estou falando nem mas como de serviços, mas como ciência também, como toda a área da ciência, ela está em desenvolvimento e tudo mais. Alguém vai falar, porque Gestalt terapia que é o melhor, porque a abordagem psicodinâmica é o melhor. Isso. Não, porque essa aqui vê o indivíduo como um todo. Né? Eu ouço isso direto. Aí, poxa, ver o indivíduo como um todo, na minha interpretação, é um pré-requisito de qualquer pessoa, independente de abordagem, né? Que você vai precisar, né, para planejar uma intervenção. Então, a gente às vezes cai nessa, e às vezes é um pouco de marketing também, às vezes, ou enfim, fulano de tal me contou e a gente não analisou tão criticamente, mas quando a gente vai ver, poxa, se estão usando esse referencial teórico, e aí por referencial teórico não estamos falando de método, não estamos falando de maneira, não estamos falando de teoria, estão usando esse referencial teórico para desenvolver as melhores intervenções, então alguma coisa tem aqui, né? Então isso não é inimigo, não é que minha formação é outra, então ali eu não vou.
Não, isso é algo que vou pegar desse referencial teórico também para me apropriar e melhorar a minha prática, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que parar de brigar realmente também, entender que as coisas podem sim, né? Você pode se apropriar para complementar a sua prática. É verdade. É isso. Menos briga, mais aprendizado, mais suporte, né? É assim. É isso. Eu acho que todo extremismo gera um problema, né? É a mesma coisa do tem que respeitar a individualidade, tá bom? Mas espera aí, ninguém respeita a individualidade do outro o tempo inteiro. Entende? Aliás, assim, me mostre quem num relacionamento respeita a individualidade do outro o tempo inteiro. A gente tem que entrar num meio termo, porque senão não fica bom pra ninguém. Fica bom, ou então fica bom pra uma pessoa e horrível pra outra. Né? E na sociedade é a mesma coisa. Então eu acho que sim, tem que ter uma certa dose de adaptação dos dois lados, tanto da sociedade, quanto do indivíduo, quanto da comunidade daquele indivíduo. Agora, a mesma coisa eu acho em relação às intervenções. Eu acho que a gente tem que se ouvir e assumir certas coisas realmente podem ser muito melhores, né? E até engraçado, uma crítica, por exemplo, que eu ouvi da Connie Cassari, foi o manual do Denver, você só lendo ele, você não sabe fazer Denver. E não sabe mesmo. E um manual, ele era para ser. Isso é um manual. Um manual, ele tem procedimento, ele te descreve os procedimentos e você é capaz de fazer lendo os procedimentos, ou pelo menos de fazer boa parte da caminhada com isso, né? Tanto que o manual que ela está escrevendo para o Jasper agora tem 700 páginas, entende? Então, assim, ela quer que a pessoa seja capaz de ler, entender o que tem que fazer e saber fazer. Né? Então, é uma crítica real, realmente, e isso é uma coisa que você chegou aqui e até perguntou, tá, mas quais são os outros recursos? Eu tenho o manual, o livro de paz e quais outros recursos? Não tem, né? Então é uma crítica verdadeira, peraí, vamos desenvolver mais recursos, vamos pensar em mais coisas, vamos fazer curso, vamos fazer vídeo, vamos escrever mais, né? Então, eu acho que essa troca é rica e essa crítica faz parte do escopo do desenvolvimento de qualquer ciência. Ela tem que ser refutável, ela tem que ser questionada, porque senão passa a ser dogmático e não científico. Né? Bom, gente, acho que já deu uma boa conversa. Acho que a palavra-chave que fica é capacitação, né? Inevitavelmente. Receitas, né, passo a passo, são sempre tentadores, né? As pessoas querem que exista. Meu filho faz tal coisa, o que eu faço? Né? Sempre. E aí é uma hipótese. Qualquer resposta que eu der é uma hipótese. É até engraçado, eu tava fazendo uma avaliação ali embaixo agora, e aí eu comecei a fazer várias demandas para criança. E pedindo e testando várias coisas diferentes. Aí a própria terapeuta virou para mim e falou assim, mas desse jeito ele não responde tão bem, você precisa ganhar ele primeiro. Eu falei, não, eu sei, mas aqui eu não estou fazendo intervenção, eu estou fazendo uma avaliação. Eu não posso recomendar para você fazer uma intervenção específica se eu não tiver testado com ele e tiver certeza que funciona. E por que eu tenho que testar? Porque tudo em desenvolvimento em autismo é uma hipótese. Você pode ter a maior convicção do mundo, continua sendo uma hipótese. Se você não testar e não validar ela, você não sabe se aquilo é verdade. E eu, muitas vezes, tenho uma estratégia de ensino que funcionou com muitas crianças, tento com aquela, não vai. É por isso que chocolate não é reforçador. Por isso que chocolate não é reforçador. Exatamente. Porque depende de quem está consumindo chocolate. Pessoal, então, muito obrigado pela conversa. William, obrigado mesmo. Acho que foi um encontro divertido desde que você chegou para a gente conversar de algumas coisas aí, discutir. Eu espero que vocês tenham gostado também do bate-papo e a gente vai se vendo e a gente vai continuar aí com outras lives, outros vídeos e eu espero que possa ser útil para vocês também. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixa seu joinha, faz comentários, coloca algumas outras perguntas, coisas interessantes que a gente pode discutir numa próxima conversa, numa próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e até mais. Tchau, tchau.